Graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os queridos ouvintes. Bem-vindo ao nosso canal, A Hora da Verdade. E mais uma vez eu venho trazendo uma reflexão da parte de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta antes da gente dar início a essa reflexão. Alguma vez na vida você já se perguntou por que Deus odeia tanto a soberba? Por que é que Deus ele abomina o soberbo? Porque Deus ele não se agrada do soberbo? Será que nós conhecemos a verdade a respeito da origem da soberba, onde ela surgiu, como ela nasceu? Eu gostaria de convidar você nesse momento para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, para entender melhor por que Deus ele abomina a soberba, por que Deus odeia tanto a soberba. Queria convidar para você abrir a palavra de Deus, que se encontra em Ezequiel, capítulo 28, vou ler apenas o versículo 17, mas se você quiser meditar em sua casa, você medita a partir do versículo 11 até o versículo 19, mas eu gostaria de enfatizar o versículo 17, que diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa mensagem, que fala sobre a lamentação sobre o rei de Tiro, nós percebemos que as palavras usadas, as pronúncias que são usadas a respeito de Tiro, a gente entende que não são palavras que possam ser direcionadas a um ser humano. Até porque no versículo 13 ele diz que estava no Éden, jardim de Deus, e se revestia de toda pedra preciosa. Essa passagem, ela se refere ao querubim ungido da guarda. Deus ele criou todo o universo, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o seu exército celestial. E no meio do seu exército celestial, entre os anjos, ele criou os serafins, os querubins, os arcanjos. Então Deus ele criou o seu exército celestial. E dentre eles, Deus ele criou um querubim ungido. O nome dele é um nome muito bonito. O nome dele é Lúcifer. E o significado do nome Lúcifer é aquele que porta a luz, aquele que tem a luz. E Deus criou esse anjo, esse querubim, e esse anjo ele foi privilegiado, porque ele foi revestido de glória, porque foi um anjo criado diferenciado. A palavra de Deus diz que no dia que ele foi criado, os tambores, os instrumentos musicais também foram criados juntamente com ele. E esse anjo, esse querubim, ele é um anjo que se destacava. As suas vestes, ele era revestido de pedras preciosas, sardônica, esmeralda, da maior qualidade que você possa imaginar. Ele era o selo da perfeição. Ele era o aferidor de medida. Ou seja, era um ser extraordinário. Era um ser glorioso. Mas toda essa beleza, essa pompa, toda essa glória, todo esse resplendor, de alguma forma trouxe algo negativo no coração deste anjo. Talvez você possa até achar que Deus tenha errado em criar um anjo com todo esse esplendor. Na verdade, não é que Deus tenha errado, é que Deus criou todas as coisas, todos os seres viventes, com livre arbítrio. E aqui está a maior prova de que Deus ele criou todo ser com livre arbítrio, com direito de escolha. Tanto é que esse anjo, conhecido como Lúcifer, ele decidiu por ele mesmo não querer mais se submeter
às ordens de Deus. E além dele não se submeter às ordens de Deus, ele também influenciou a terça parte dos anjos. E a terça parte dos anjos concordou com Lúcifer e se voltou contra Deus. E por essa razão, eles foram expulsos da glória de Deus. Então, por aí, a gente já começa a entender que Deus, ele criou todo ser com livre arbítrio, com direito de escolha. Deus não queria que ninguém servisse a ele como se fosse uma máquina, como se fosse um robô. Não. Deus, ele pretende que cada ser humano, cada alma vivente, cada ser, o adore com liberdade. Queira o Senhor com liberdade, com todo o seu ser, com todo o coração, que o deseje, que o ame, mesmo tendo outras opções, mesmo tendo o homem tendo criado outros deuses, mesmo tendo outros caminhos para se viver, mesmo tendo muitas outras opções. E isso é o que caracteriza o verdadeiro amor, a verdadeira posição de um servo. É ele poder se dirigir para outras coisas, ter várias outras opções, mas ele prefere servir a Deus, prefere se prostrar diante de Deus, prefere adorar a Deus. E é desse tipo de adorador que Deus anda à procura, aquele que o adora em espírito e em verdade. Mas quando nós falamos a respeito da soberba, a soberba nós entendemos a partir daqui, desse momento em que nós acabamos de ler a Sagrada Escritura, que a origem da soberba nasceu no coração de Lúcifer. É incrível, nós ficamos pensando como é que no coração de um anjo, de alguém que está no lugar, no melhor lugar onde qualquer um de nós gostaríamos de estar, na glória, na presença de Deus, vendo a face do Deus Todo-Poderoso, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de vida, de alegria, de prazer, de satisfação. Mas justamente nesse lugar, neste ambiente de santidade, onde a santidade envolvia tudo, no coração de um anjo surgiu a soberba, o orgulho. E aqui diz que elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Irmãos, isso é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado, é justamente com um coração elevado. Porque Deus, ele vê o nosso interior. Ele nos conhece por dentro e nos conhece por fora. As pessoas nos conhecem por fora, mas não nos conhecem por dentro. Mas Deus conhece o nosso interior. Ele sabe o que está dentro de cada um de nós. E um perigo grande e terrível é o nosso coração se elevar. É nós acharmos que somos alguma coisa, acharmos que temos alguma coisa, que somos melhores do que A, do que B, que temos mais autoridade, que somos mais eloquentes, que somos mais inteligentes. Quando nós começamos a medir a nossa capacidade mediante a capacidade de outras pessoas, quando a gente começa a medir, a fazer distinção, e a gente começa a ver que nós temos qualidades a mais do que aquela pessoa, e o nosso coração se eleva por isso, eu quero dizer para nós, para todos nós, eu não me dirijo a você, meu ouvinte, eu dirijo a todos nós, que nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de sentimento em nossos corações. Porque esse sentimento é um sentimento maligno, satânico e diabólico. E a palavra de Deus diz que Deus, ele não se alegra com aquele que tem um coração soberbo. Em Provérbios capítulo 16, do versículo 18, diz que a soberba precede a queda. A soberba, ela leva o homem à queda. Porque foi a soberba que levou Lúcifer, que estava no melhor lugar, onde qualquer um de nós gostaríamos de estar. Foi a soberba que fez com que ele caísse e perdesse toda a glória. É por isso que na palavra de Deus, Deus, ele faz questão de mostrar que a soberba precede a queda. Há muitas pessoas que estão caindo, há muitas pessoas que caíram justamente por conta da soberba. Porque Deus, ele resiste ao soberbo.
Ele resiste, ele põe dificuldade. Não há como Deus se relacionar com uma pessoa soberba. Deus ele se identifica com a humildade, porque o nosso Deus é humilde. A soberba, ela é de origem maligna, mas a humildade é de origem divina. Houve um momento em que os discípulos estavam, em Mateus capítulo 18, do 1 ao 4, os discípulos começaram entre si questionar qual deles seria o maior. Quem dentre eles seria o maior? Quem era melhor na mensagem, na palavra? Quem era melhor no evangelismo? Quem era melhor na postura? Quem era melhor na colocação das palavras? Eles começaram a questionar entre eles, e Jesus estava ali somente observando. E Jesus se aproxima e pergunta para eles, como se não soubesse do que se tratava. Jesus perguntou a respeito de que eles estavam tratando. E eles ali conversando, eles disseram: não, nós estamos aqui comentando entre nós quem de nós será o maior. Quem de nós é o maior? Naquele momento, Jesus ele dá uma aula. Ele chama uma criança, põe no meio dos discípulos, e Jesus diz: olha, o maior é aquele que se tornar como esta criança. E aí ele coloca por terra toda a soberba, toda a altivez, porque a criança é humilde. A criança não é soberba. A criança, se alguém fizer alguma coisa com ela, ela não guarda rancor, não guarda raiva. Naquele momento ela estoura, ela se ira, mas em questão de pouco tempo ela está novamente ali, brincando com seus coleguinhas, está ali se relacionando. Se o pai e a mãe bate na criança, castiga ela, faz alguma coisa com ela, questão de pouco tempo, a criança está no braço do pai. A criança ela se humilha, a criança se quebranta, a criança ela não guarda rancor, não guarda mágoa. Por isso que Jesus chega para os discípulos e diz: esse é o maior. E ele ainda vai mais além: aquele que servir aos outros, esse é maior no reino de Deus. Então, para Deus, meus amados, o maior é aquele que serve. E chega um momento que Jesus diz que aquele que dirige seja comparado àquele que serve. Jesus, o tempo todo, ele quis colocar dentro do nosso coração a humildade, nos ensinar como nos relacionar com os nossos irmãos, a nossa postura como homem de Deus, como servo de Deus, a postura de humildade, porque Deus se alegra com a humildade. E Jesus chega e diz: eu sou o Senhor, eu sou o mestre, vocês me chamam de Senhor, me chamam de mestre, e eu sou, mas eu dou exemplo para vocês. Jesus chega lavando os pés dos discípulos, e quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro não permite que ele lave os pés de Pedro, porque na cabeça de Pedro era inadmissível o mestre, o Senhor, lavar os pés dos discípulos, porque quem fazia isso naquela época eram os servos, eram os escravos, eram os empregados, que lavavam os pés daquelas pessoas dos viajantes que chegavam, os visitantes que chegavam em nossa casa. Eram os escravos que lavavam os pés, eram os servos que lavavam os pés daquela pessoa. E Jesus estava fazendo esse papel. Aí Jesus chega e faz uma pergunta: quem é maior? Quem está servindo ou quem está sentado à mesa? E naquele momento os discípulos começam a pensar e dizem: olha, maior é aquele que está sentado na mesa, que está sendo servido. Aí Jesus chega para eles e diz: no meio de vós, olha o que o Filho do Deus Altíssimo diz, o soberano, o arquiteto, que juntamente com o Pai criou todas as coisas, que a palavra de Deus diz, que sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele diz: no meio de vós, eu sou como quem serve. E a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido.
O Filho do Homem ele veio para servir. Irmãos, se nós formos falar de vários ensinamentos que Jesus falou a respeito da humildade, nós iremos passar o dia inteiro falando. Mas sabe qual é o problema? É que nós rejeitamos essas orientações. E nós acabamos dando vazão a o que Satanás sentiu no seu coração, quando a Bíblia diz que o coração dele se elevou. E quantos de nós temos brigado, lutado? Muitos têm prejudicado outras pessoas só com o objetivo de poder alcançar, galgar algo maior, um nível mais alto, para se promover. O que as pessoas fazem prejudica outras pessoas, matam outras pessoas, sujam o nome de outras pessoas, somente para ocupar um cargo maior, para estar num lugar mais elevado. Meus queridos irmãos, muitos de nós já perdemos o foco há anos, já perdemos o foco há muito tempo, porque o nosso foco não é títulos, nosso foco não é status, o nosso foco não é os holofotes. Muitos de nós estamos correndo atrás dos holofotes, querendo status, querendo ser visto, querendo ser conhecido, querendo que o seu nome seja grande. Ou seja, o tempo todo nós queremos isso, nós gostamos disso, nós buscamos isso, nós queremos isso. Nós estamos desconectados dos planos de Deus. Estamos na igreja, andando com a Bíblia na mão, indo para os cultos, desconectado dos planos de Deus, com a visão apenas horizontal. A nossa visão é apenas essa. Nós queremos somente aqui, nós queremos crescer aqui, nós queremos que o nosso nome seja grande aqui, nós queremos nos tornar estrelas, queremos nos tornar conhecidos, e é isso que nós fazemos. Nós estamos distante do objetivo de Deus. Quantos fazem questão de subir nos altares? Quantos saem entristecidos por não receber oportunidades para pregar, para louvar, para cantar? Quantos de nós, só porque não teve oportunidade de subir no altar, de se virar para a igreja e cantar para toda a igreja e pregar para toda a igreja, muitos, por não ter essa oportunidade, saem das igrejas, abandonam o evangelho, saem falando mal das igrejas. Tudo isso porque o alvo está errado. O nosso alvo é Cristo. Nós temos que servir a Deus. Mas a visão de muitos é apenas o altar, só consegue ver o altar. Mas o evangelho que Deus quer que nós vamos fazer é ir lá para a rua, lá para fora, para as praças, para as vilas, para os becos, para falar do evangelho de Cristo, anunciar o evangelho de Cristo, anunciar a salvação. As pessoas estão com foco errado, as pessoas estão apegadas às coisas daqui, à fama, os holofotes, conhecimento. Estão esquecendo do íder, estão esquecendo de buscar as almas que estão lá fora. Há uma guerra dentro dos templos. Nós estamos muito distantes daquilo que Deus espera de cada um de nós. E a soberba é a culpa disso. Somos nós, nosso coração, que absorve a soberba. É incrível como nós absorvemos tanto aquilo que é negativo, ao invés de absorvermos aquilo que é divino, aquilo que é de Deus. Nós absorvemos aquilo que é do maligno. Observe que tudo aquilo que Deus pede para que nós vamos fazer, nós não conseguimos, mas com facilidade nós fazemos tudo aquilo que o inimigo deseja. O Senhor Jesus diz que a gente tem que tratar o nosso irmão como se ele fosse maior do que nós. Mas nós não fazemos isso. Nós queremos ser maior. Nós queremos sentir maior. Queremos ser melhor. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que considerar o nosso irmão como se ele fosse maior do que nós. Você já pensou se todo mundo pensasse assim? Ninguém seria maior do que ninguém. Ninguém se sentiria melhor do que ninguém. Mas, infelizmente, nós temos a tendência
de absorver as coisas que vêm do inimigo de nossas almas. Jesus, ele diz: perdoa o teu inimigo. Ele manda perdoar o nosso inimigo. E o que dizer do nosso irmão? Se nós não conseguimos perdoar nem os nossos irmãos que estão do nosso lado, como é que nós vamos perdoar o nosso inimigo? A palavra de Deus diz algo muito interessante. A palavra de Deus diz assim que quando cair o teu inimigo, aquela pessoa que te prejudicou, que fez algum mal a você, não se alegre no teu coração por isso, para que Deus não veja e ache isso mal diante de ti. Irmãos, é momento de nós despertarmos. Que evangelho nós estamos vivendo? Eu digo isso para mim, nós temos que olhar para dentro de nós e examinar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos examinar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos e colocá-los diante de Deus e pedir graça, pedir misericórdia. Deus, eu não aceito esse tipo de sentimento, eu não quero esse sentimento, eu rejeito esse pensamento, eu rejeito essas motivações, esse tipo de motivação que não provém de ti, eu rejeito, eu não quero, eu não aceito, me ajuda a vencer. Essa deve ser a nossa oração, porque o nosso coração, como o apóstolo Paulo diz, que aquilo que Paulo queria fazer, ele não conseguia. Quando ele menos esperava, ele estava fazendo, praticando aquilo que não agradava a Deus. Ele disse: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele se sentia um prisioneiro dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas fraquezas. Mas ele entregava todas essas fraquezas dele, depositava aos pés do Senhor Jesus. Se nós formos olhar na Sagrada Escritura, algumas passagens que falam a respeito de soberba, se a gente for lá para Daniel, capítulo 4, versículo 37, onde Nabucodonosor, ele reconhece que Deus é o único que governa, mas ele só reconheceu depois que ele se tornou como um animal. Nabucodonosor, Deus permitiu que ele tivesse o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, que ele governasse como ele governou. Ele construiu um palácio enorme, fez o jardim suspenso, e toda aquela glória, tudo aquilo que, toda aquela riqueza, todo aquele esplendor, fez com que o coração dele também se elevasse. E Nabucodonosor disse: a força dos meus braços foi quem fez tudo isso. Então ele deu a glória para ele mesmo, por tudo aquilo que tinha sido construído, tudo aquilo que tinha sido feito, por toda aquela incrível arte, aquela obra. Ele disse que foi ele, que foi o braço dele, a inteligência dele. Naquele exato momento, Deus tirou o coração humano e lhe deu um coração de carne. Porque Deus, ele é quem governa. Porque Deus, ele não gosta daquele que se exalta, daquele que é soberbo. Então Deus fez com que ele vivesse como animal, andasse como um animal, comesse como animal, suas unhas cresceram, os pelos cresceram no seu corpo. Ele se tornou praticamente como um animal, um louco. Até que ele reconheceu que Deus governa nos céus e governa na terra. Quando ele reconheceu isso, ele recebeu de novo um coração segundo o coração de Deus, recebeu um espírito, Deus o abençoou, Deus renovou suas forças, Deus o levantou e ele voltou a reinar. Irmãos, tudo que nós temos, irmãos, provém de Deus. Essa sua beleza, a cor dos seus olhos, o seu cabelo muito bonito, a sua estatura, a sua formosura, as riquezas que você tem, os bens que você tem alcançado, a inteligência que você tem, o conhecimento que você tem, a linguística que você tem. Talvez você pode falar outras línguas, você é um poliglota, você é uma pessoa acima da média
Você sabe que tem essas qualidades. Eu quero dizer para você, meu querido, eu digo para nós, que tudo vem de Deus. A palavra de Deus diz que o homem nada pode receber se do alto não lhe for dado. Então tudo que nós temos, irmãos, se você tem uma casa para morar, foi Deus que te deu. Se você tem uma cama para dormir, Deus te deu. Se você tem um carro, foi Deus que te deu. Se você tem família, se tem esposa, tem filhos, foi Deus que te deu. Não se ufane por isso, não se glorie por isso. A Bíblia diz, se alguém quiser se gloriar, se glorie nisso, em conhecer ao Senhor. Essa deve ser a nossa glória. É nisso que nós devemos nos alegrar, em conhecer ao Senhor. Porque tudo isso vai ficar. No momento em que nós partirmos daqui, tudo vai ficar. Não levaremos nada. É por isso que nós devemos buscar a humildade diante de Deus. Reconhecer que Ele é dono de tudo. Reconhecer que Ele é dono de todas as coisas. Reconhecer que Ele tem o controle de tudo. E assim como Ele fez com Nabucodonosor, que tirou o reino dele, para mostrar que quem governa é Deus, por conta da soberba dele, Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Assim como Deus dá, também Deus pode tirar também. Se Deus quiser fazer com que a pessoa reconheça que Ele é quem tem o controle de tudo, e Ele é quem merece toda a glória, todo louvor pertence a Ele. O problema é que muitos de nós estamos procurando glória para nós, queremos ser glorificados, queremos ser elogiados, queremos ser reconhecidos. Irmãos, nós precisamos apenas fazer que Cristo seja conhecido. Precisamos fazer Cristo ser reconhecido e não nós. Nós precisamos sumir para que Cristo apareça. Nós precisamos diminuir para que Cristo cresça. O problema é que nós estamos cegos, andando por um caminho errado. Estamos aprendendo de forma errada. As pessoas chegam e começam a nos alimentar, dizendo que você precisa ir e ser uma pessoa mais importante, que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo, que você é isso. E começa a lhe alimentar. Alimentar o teu ego, alimentar, elevar. As pessoas alimentam, começam a elevar o teu coração. A palavra de Deus diz que aquele que elogia prepara um laço para nós. Então nós devemos ter cuidado com os elogios. Elogios, ele nos aquece o coração, massageia o nosso ego. Existem elogios que traz de alguma forma algum benefício, mas 90% ele massageia o nosso ego e nos faz nos sentir com o coração elevado. Então nós temos que ter cuidado com isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje, essa reflexão, para que nós vamos ter cuidado, irmãos. Irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o primeiro. A palavra de Deus falou primeiramente comigo, para que eu não venha buscar, ter essa sede da fama, a sede do sucesso. Quer fazer sucesso? Faça sucesso no reino de Deus. Junte tesouro lá no céu e não aqui na terra. Seja conhecido, seja famoso na glória. Mas para que isso aconteça, nós precisamos andar de joelho na terra. Precisamos perdoar, arrancar do nosso coração toda angústia. Temos que lutar contra o nosso eu. A nossa maior luta não é contra o nosso irmão que está do lado. A nossa maior luta ainda não é com Satanás. A nossa maior luta é com nós mesmos. É dentro de nós, os nossos desejos, as nossas vontades. Porque a gente vê do nosso lado todo mundo seguindo o mesmo caminho. Descendo nesse mar de devassidão. Todo mundo seguindo o mesmo caminho. Todo mundo está fazendo. Todos os cantores estão fazendo. Todos os pregadores estão fazendo. E a gente acaba querendo ir também. Querendo virar estrela também. A gente vê todo mundo fazendo isso do nosso lado. Fulano fez, ciclano fez. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, sim. Mas o nosso espelho, o nosso alvo é Cristo. É a Ele que nós temos que nos igualar. A Ele que nós temos que nos tornar semelhante. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós perdemos isso quando nos desviamos, quando Adão e Eva pecou, perdemos isso.
Mas nós temos que voltar a ser imagem e semelhança de Deus. Mas nós queremos o holofote, nós queremos o sucesso, nós queremos aparecer, nós queremos governar, nós queremos reinar. Você já parou para pensar se algum momento você sentar e parar? Deus, por que é que eu quero o que eu quero? Por que é que eu busco o que eu busco? É para a tua glória? É para o teu louvor? Ou isso é algo para massagear o meu ego, para satisfazer o meu ego? Temos que fazer essa pergunta. Temos que nos perguntar se aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, temos que fazer para a glória de Deus. Todas as coisas que viemos fazer, seja para a glória e louvor de Deus. Mas aquilo que vem promover o nosso nome, a própria palavra de Deus diz que tudo aquilo que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Tudo aquilo que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Eu vejo que nesses últimos dias muitos homens são elevados. A gente exalta demais os homens. Cantor fulano de tal, pregador fulano de tal, apóstolo fulano de tal. A gente engrandece os homens, a gente exalta os homens. Irmãos, nós temos que exaltar a Deus. Nós temos que exaltar o Senhor Jesus. Jesus está voltando e nós estamos presos a essas coisas. Estamos presos aos altares, aquele cargos, títulos. Nós estamos presos, focados nisso. Levamos a vida inteira querendo isso, lutando por isso, correndo atrás disso. Não! A Bíblia nos ensina que nós temos que servir. Temos que ser apenas servo. Seja apenas servo. Sirva o Senhor na casa de Deus. Trabalhe na casa de Deus, mas trabalhe para o Senhor, faça para o Senhor. Seja servo do teu irmão, seja servo do diácono, servo do presbítero, servo do pastor, servo do irmão que está do lado, servo das crianças. Nós temos que ser servos e não senhores. Essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração para passar para meus queridos irmãos. Irmãos, vamos orar, vamos continuar firmes, vamos estar focados, conectados ao Espírito Santo de Deus. Precisamos nos desconectar desse nosso desejo de ser elevado e nos conectar em Deus. Quando nos conectamos em Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor. O Senhor nos usa como canal para a glória dele. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Que Jesus te abençoe. Medite nessas palavras, porque disso depende a nossa salvação. Porque a palavra de Deus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus está aqui, mas muitos de nós estamos fazendo as nossas vontades e não as vontades de Deus. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.